Olá pessoal, sábado 19 de dezembro de 2020, 15 horas. Essa é a 50ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. E essa é uma edição especial, não apenas por ser a de número 50, não, e a última do ano, mas também porque será a nossa retrospectiva de 2020. Como não poderia deixar de ser aqui no nosso programa, essa será também uma retrospectiva que vai acontecer de uma maneira totalmente interativa, construída com a sua participação. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui hoje. Junto conosco, como sempre, o Matheus. Boa tarde, gente. Tudo bem? Matheus, que sempre participa fazendo os comentários das notícias e também moderando a sua participação. Lembrando que para participar é muito simples, basta você deixar os seus comentários aqui no post. No Jornal da Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn, normalmente acontece às quintas-feiras às 21 horas, mas essa semana, excepcionalmente, pela retrospectiva, estamos fazendo no sábado às 15 horas. Né? Você deixa seus comentários, enquanto a gente vai dando a notícia aqui, o Matheus seleciona e aí nós vamos construindo a notícia. Não? O Jornal da Live, ele fica depois disponível em vídeo aqui mesmo no LinkedIn, no mesmo link, e também disponível em vídeo no YouTube e no Facebook. E como podcast nas principais plataformas de podcast no mercado. Escolha a sua plataforma preferida e procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, certo? E siga o meu canal e aí você pode acompanhar também o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na nossa retrospectiva de 2020, um ano que está finalmente chegando ao fim. Agora faltam apenas 12 dias. Depois de começar como um lampejo de esperança por dias melhores, se transformou em um terrível pesadelo que ainda não terminou, tudo graças ao Covid-19, um vírus de 135 nanômetros que causou a maior crise sanitária em 100 anos, mas ele não veio sozinho, foi acompanhado por uma insana guerra ideológica em vários países. Juntos, essas duas coisas mataram 1.700.000 pessoas no mundo, 185 mil só no Brasil. E os números continuam crescendo rapidamente em toda parte, infelizmente. Mas o ano teve muito mais, inclusive boas coisas. Por isso vamos construir aqui com a gente essa retrospectiva de 2020 totalmente interativa. Além da Covid, até quando que a gente vai ter que conviver com essa doença? Quando que a gente vai ter uma vacina para todo mundo? E como que será na verdade? Ou já está sendo o tal do novo normal. Vamos falar também sobre o ano em que as empresas e os profissionais perderam o medo do home office, que definitivamente veio para ficar. Da mesma forma, a educação aconteceu nas telas, e isso exigiu muita resiliência e muita adaptação de todo mundo, que deixou muita gente estressada e cansada. Como que será que isso tudo vai ser em 2021? As eleições municipais desse ano também tiveram uma campanha fortemente digital, em lives, em vídeos gravados, redes sociais, sites, blogs, até em games. Também foi marcada por uma abstenção recorde e resultado com votos brancos em pulo superando os recebidos pelos vencedores nos diversos municípios. Outra marca desse pleito foi a ampla vitória dos candidatos de centro, que pregam um equilíbrio, afastando-se dos extremos. O que a gente pode aprender com essas eleições? E os Estados Unidos também tiveram eleição, mas para presidente. Foi provavelmente a eleição mais aguardada da história, que deu a vitória de Joe Biden e demitiu Donald Trump da Casa Branca. O que isso significa para os Estados Unidos e para o mundo, especialmente para o Brasil? E no Brasil, a questão ambiental pegou fogo. As queimadas na Amazônia e no Pantanal incineraram a nossa imagem no exterior, gerando várias crises diplomáticas, fuga de capitais e o cancelamento de apoios financeiros. E a vitória de Biden pode colocar ainda mais pressão sobre o governo brasileiro nesse tema. Por que isso está acontecendo e, afinal de contas, o que a gente deve fazer? Esse também foi o ano em que todo mundo descobriu o e-commerce. Mesmo quem nunca tinha comprado nada online agora compra. E essa é uma mudança trazida pela pandemia que também vai permanecer. Além disso, enquanto algumas empresas cresceram durante o distanciamento social, outras infelizmente quebraram. Por que essa diferença? E o que ficará dessa profunda mudança empresarial e no consumidor? E para encerrar, vamos falar de dois aplicativos que explodiram também graças à pandemia, o TikTok e o Zoom. Seus crescimentos foram vertiginosos, que não dá para acreditar que nessa época, no ano passado, pouca gente usava os dois. Mas, afinal de contas, qual é a razão desse sucesso?
Muito bem, pessoal. Então agora, iniciando aqui os nossos debates, hoje nós vamos ter um formato bem livre, vamos uma conversa mesmo, né? O ano de 2020 será para sempre lembrado, né, como o ano da maior crise sanitária em 100 anos, que colocou o mundo de joelhos, né? Tudo por causa de um pequeno vírus, né, de apenas 135 nanômetros de diâmetro, identificado por uma sigla, Covid-19. Né? E muitos apelidos não muito carinhosos também. Pois então... é, pois é. Né? Bom, até agora o vírus ele já contaminou 7,6 milhões de pessoas e matou 1,7 milhão, né? Pelo menos, porque, né, Matheus, os números são muito maiores devido à terrível subnotificação de países que têm muitos casos e testam pouco, como o Brasil, né, infelizmente. Por aqui já são mais de 7 milhões de casos e de 187 mil mortes. Não sozinhos, a gente responde por pelo menos 10% de toda a doença no mundo, apesar de a gente representar menos de 3% da população global. Né? Até quando que a gente vai ter que conviver com essa doença, hein, gente? Caramba! Até quando, não? E a cura, pelo jeito, realmente só virá com a vacinação, não a cura, mas a erradicação, né? E precisa ser uma vacinação em massa, com no mínimo 70% da população de cada país. Né? Caso contrário, o vírus vai continuar circulando e a gente não vai poder sair dessa situação de cuidados extremos e dessas restrições terríveis. Não? E aí nós temos várias vacinas chegando aí. Né? Tem, enfim, as que já debutaram em alguns países, como no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, né? da Pfizer primeira, e agora da Moderna, que foi aprovada ontem nos Estados Unidos. Não? Mas nós temos outras vacinas aí saindo já da linha de produção, né? Aqui no Brasil pelo Butantan, o Coronavac, não? Que é desenvolvido junto com o laboratório chinês Sinovac. Tem da Universidade de Oxford, com a empresa AstraZeneca, que vai ser produzido no Brasil também pela Fiocruz, que era uma grande aposta no começo do ano, mas infelizmente teve uma mancada metodológica nos testes, aí, o que pode atrasar um pouco a liberação. Não? Tem o que mais? Tem o Sputnik V, né, Márcio? Sim, nossa. A vacina russa lá, não? Que também já está sendo aplicada lá na Rússia, não? Que mais? Na verdade, nós temos mais de 200 vacinas, não? Mas acho que as principais, né? Os maiores jogadores seriam a Pfizer, a Moderna, a Sputnik. Tem a da Janssen também, né? Bom, da AstraZeneca, Oxford, e tem a da Janssen, que é a Johnson & Johnson, né? Sim, sim. Essas daí são as principais, não? E aí entra outra coisa que foi uma marca desse ano, não? Que foi a guerra ideológica e a guerra de desinformação, né? Muita gente aí que usou a pandemia e está usando agora as vacinas para atingir os seus objetivos pessoais, principalmente objetivos políticos, não? E aí é uma coisa que eu fico assim indignado, abismado, como que alguém pode usar a maior crise sanitária da história para deliberadamente mentir, confundir a população, não, para atingir os seus objetivos pessoais. Não? Isso daí... Pois é, não, e a gente até posso pegar aqui um comentário já que já é relacionado com isso aqui, que é da Ana Muniz, né, lá de Portugal. Ela, né, pergunta assim, será que o mundo já não estava, tipo, de alguma forma, né, em uma guerra, né, uma nova forma de guerra, como ela diz aqui, uma guerra biológica, né, que é uma coisa que vem desde o início do ano, né, tipo, essa ideia de que talvez o vírus ele fosse uma arma desenvolvida em laboratório chinês e que ele foi lançado no mundo de propósito, inclusive no próprio território deles, de alguma forma, né? Não sei que tipo de tática é essa, mas enfim. Essa aí é uma das diversas teorias da conspiração que surgiram, não? E quem puxou essa fila aí foi o Donald Trump, agora o quase ex-presidente dos Estados Unidos, né? Estamos contando aí os dias para a saída do Trump da Casa Branca, não? Tem essa teoria de que o Covid-19, na verdade, ele teria uma arma biológica, né, desenvolvida para a China, mas isso daí é uma coisa, na verdade, completamente sem pé nem cabeça. Não? Será, nossa, é a maneira da China dominar o mundo. Não? Bom, vamos ser sinceros, a China já dominou o mundo, né, há muito tempo, e ela não precisa de vírus para isso, ela dominou o mundo comercialmente. Não? Hoje todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, dependem fortemente do poder de manufatura da China. Não. Veja aí as maiores marcas do mundo, inclusive as americanas, produzem as suas coisas na China. Não. E esse negócio da guerra biológica, ele também perde força se a gente pensar que o negócio da China, assim como o negócio dos Estados Unidos, é fazer negócio. Não. Eles querem que as pessoas comprem.
E se o mundo é colocado de joelhos e isso promove uma grande depressão econômica, a China vai vender menos, não? Como aliás vendeu, não? E isso não é interessante para a China, né? Sem contar que o vírus começou por eles. Ok, que por causa disso eles também se livraram do vírus mais rápido porque começou por eles. Então, naturalmente eles iam chegar assim em resultados melhores, né, da curva deles mais cedo do que aqui, por exemplo, ou qualquer outro lugar do mundo. Mas, mesmo assim, né, tipo, eles ainda perderam muitas pessoas, mesmo perderam. Comparado, na verdade, com o Ocidente, eles não perderam quase nada, né? É que aí tem outro aspecto da cultura chinesa e particularmente do governo chinês, não? Que lá os caras falam uma coisa e a população obedece, porque senão vai preso ou se duvidar é morto, não? Então, os números, na verdade, da China acabam sendo muito pequenos, não? Até por essa questão cultural e política lá do governo, não? Mas são muitas teorias da conspiração aí da China, o que aliás respinga também na vacina, na Coronavac, não? Que é uma vacina chinesa e muita gente diz que não vai tomar a vacina, não? Porque, inclusive, bom, aí milhares de teorias da conspiração, né? Sim, alteração de DNA, no caso microchip espião. No caso da Coronavac, era um microchip espião, né? Que você ia tomar vacina e isso ia inocular um chip em você para que o governo chinês controlasse você, não? Sim. O negócio aí de alterar o DNA se refere mais às vacinas da Pfizer e da Moderna, que usam uma tecnologia, né? Eles usam um RNA mensageiro para levar a informação para se produzir uma proteína semelhante à do Covid-19 e assim o organismo ele se protegeria, não? E aí, de novo, a gente já até falou isso aqui, né, no Jornal da Live, né? O RNA mensageiro é absolutamente incapaz de alterar o DNA de nenhum ser vivo, não? Vamos lembrar, aulas de biologia do ensino médio, não? O RNA mensageiro ele simplesmente traz informações para que as células produzam proteínas específicas, né? Então ninguém vai, como andaram falando aí, ninguém vai virar jacaré, né, se tomar a vacina da Pfizer, não. Aliás, não, nessa história aí da desinformação, né, qualquer um que fale, que insinue, que promova que as pessoas não devam se vacinar, não, qualquer iniciativa nesse sentido que amedronte, que desestimule a vacinação, isso é criminoso nessa altura do campeonato, né? Isso seria criminoso em qualquer vacina, mas nesse caso especificamente, isso daí é um caso de ir para cadeia, na minha opinião, não? As pessoas elas precisam entender que a vacina ela é segura, não? E ela deve ser tomada, não? Qualquer iniciativa contrária a isso, não? É inadequada, não? E por fim, né, a gente pode pensar também, poxa vida, né, como que será que vai ser o novo normal, não? Na verdade, vai ser não, né? Já é, né, Mati? Sim, não, e falando um pouco disso já aqui, né, muitas pessoas pensam de que, assim, a gente já mencionou isso aqui várias e várias vezes, né, acho que tem um pessoal já careca de saber até, de que esse novo normal, ele tá aqui pra ficar, assim, aquela nossa vida que a gente tinha antes, aquilo não volta mais. Não que a gente não vai, assim, voltar a sair de casa, claro que isso vai chegar, uma hora mas vai ser diferente, né? Vai ser diferente, vai, e até, inclusive, assim, uma coisa que é importante lembrar, né, que não é só rosas, né, porque esse é um ano novo, assim, bem diferente, né? Assim, as pessoas não estão muito bem, assim, não estão nem um pouco alegres, não foi um ano interessante, né? Não foi um ano legal de nenhuma forma, então 2021 parece que é esse ano que tem que salvar, né? E muitas pessoas até acreditam que vai salvar, mas eu acho que vale muito a pena lembrar de um comentário como o do Denis, que ele fez aqui agora há pouco, que ele disse que é importante saber, né, de que os efeitos emocionais de 2020 eles ainda vão refletir em 2021. Então, ainda não dá para ter toda certeza, né? Mas eu diria que vai, com certeza, mas de qualquer forma, já fico alerta, né? Então, por isso o Denis aqui ele faz um pedido, né, para que todos cuidem aqui da mente de vocês, assim, por favor, absorvam assim o que aconteceu esse ano, busquem aprender com erros e busquem passar exemplos bons também para outras pessoas. Acho que isso é algo que vale para todos nós aqui mesmo. Com certeza, né? E o Denis falou uma coisa que é muito verdadeira, que aliás foi outra marca desse ano, não? Já que estamos fazendo aqui a nossa retrospectiva de 2020, não? Que são os casos de saúde mental, né? Nunca se falou tanto de saúde mental. É curioso que nós entramos em 2020 falando de saúde mental, mas era uma coisa mais ligada às empresas, não? E de repente o tema saúde mental ganhou uma importância ainda maior porque as pessoas começaram a surtar, porque não podiam sair de casa, não? E a sua vida todo mundo foi retirado do seu lugar, né, não? E aí surge esse novo normal, não? Eu acho que assim, vai demorar ainda
um tempo aí para as pessoas se vacinarem, não? Se depender do governo federal brasileiro, isso só vai acabar no meio de 2022, já disseram, esse é o cronograma, ou seja, quer dizer que a gente vai ficar mais 1 ano e meio ainda nessa situação, né? Isso é completamente inadequado, né? Esse cronograma ele precisa naturalmente ser revisto, mas o fato é, no mínimo 6 meses isso vai demorar. Isso aí é razoável, né? Porque é muita gente, o processo é complexo. Tá? Nós precisamos encontrar um caminho para passar por essa, digamos, transição da melhor maneira possível, inclusive preservando a nossa cabeça, né? Porque senão como que vai ser, né? E o novo normal, não, se dá para dizer que alguma coisa de bom surgiu disso, é que nós tivemos que aprender rapidamente, né? E se não é pelo amor, é pela dor, como diz o ditado, não? A gente teve que aprender rapidamente muitas coisas, não? Até mesmo novas maneiras de trabalhar, de estudar, de comprar, de se divertir, de tudo, não? Sim. E mesmo quando as coisas estiverem mais normalizadas, digamos assim, em algum momento, tá? Eu acho que muito desse aprendizado vai ficar. Como, aliás, a gente vai falar daqui a pouco de home office, não? Então, acho que isso vai ficar. O novo normal, ele já está acontecendo e virá muitas coisas pela frente aí, não? Sim, não, e é importante sempre pensar em coisas novas para fazer, né? Como o José Nascimento colocou aqui, né? O desafio é você ocupar a sua mente nesse novo normal, né? Mas não tem muito o que dá para dizer, né? Tipo, realmente é só tentar, eu acho. Tentar e seguir em frente e continuar, né? Porque, de fato, a gente não tem muita alternativa, mas pensa nisso, pensem de que uma hora isso vai acabar, uma hora isso tudo vai passar, e uma hora a gente vai poder voltar, assim, que seja sair na rua, né? Vai ser diferente, vai, mas a gente não vai ficar aqui em casa pra sempre. Então, pense nesse futuro, assim, que ele vai chegar uma hora ou outra, por bem ou por mal, então... É bem legal o comentário do José Nascimento, né? Porque, gente, acho que assim, aquela questão, né? Solução básica de problemas. A primeira coisa que você precisa fazer para solucionar um problema é aceitar que ele existe, não? Bom, enfim, a pandemia existe, não? E nada que nós façamos, não adianta a gente bater o pé, espezinhar, ela está aí, não? E de fato, enquanto não tiver vacinação em massa, ela continuará aí, não? Como José Nascimento muito bem colocou, a gente precisa encontrar caminhos, não? Enfim, para ter uma vida melhor, não? Até que todo mundo esteja vacinado, mas muita coisa dessas mudanças, elas permanecerão, porque no final das contas a gente descobriu maneiras muito criativas e eficientes de fazer coisas que nós já fazíamos, não? E por que não continuar isso quando tudo estiver, digamos, normal, entre aspas, não? Por que não continuar com isso também, não? O Gilberto Mello faz uma pergunta aqui, ele fala de que o RNA mensageiro ele não altera o código, mas e a questão do cavalo de Troia, né? Ou seja, ele ainda acha que pode ter algo de ruim. Ele até coloca aqui uma frase em espanhol. Eu não creio em bruxas, porque las hay. Pois é, Gilberto. Não. Aí é uma questão quase de fé, não. Mas essas vacinas, todas essas vacinas, não, elas estão sendo testadas, verificadas, seguindo todos os rigores da ciência, não. Uma coisa que também muito se debate, não, e faz parte da guerra ideológica e de desinformação também, é que as vacinas tradicionalmente demoram de 5 a 10 anos para serem produzidas, o que é um fato, tá? E a gente está tendo aí, a gente está verificando vacinas sendo liberadas em menos de um ano. Acontece que nunca na história da humanidade, bom, na verdade a gente já teve isso com a gripe espanhola, mas a ciência não tinha nem de perto a capacidade que ela tem hoje, não. A gente nunca teve uma necessidade tão premente, não, de uma vacina, porque o mundo está literalmente de joelhos, não. Então você vê aí as principais empresas, as principais mentes científicas do mundo se empenhando, né, intensamente para fazer essa promoção, essa produção, esse desenvolvimento, né? Então as vacinas elas estão sendo desenvolvidas com todos os rigores científicos, não? Não, exato. E é um momento de união também, como o Joaquim coloca aqui, não tem sentido você culpar os chineses, sendo de que todo mundo perdeu assim com esse vírus, né, com o Covid-19, incluindo os chineses, né? Então, assim, agora, tipo, acima de tudo, né, qualquer coisa, o mais importante é buscar, assim, uma união verdadeira mesmo entre todas as pessoas, né? Tipo, todos os países, assim, quem puder ajudar, assim, a gente tem que fazer isso. É muito melhor do que perder nosso tempo tentando buscar culpados, que, convenhamos, não vai dar em nada. E o Joaquim, você traz aí uma palavra que eu acho que é uma palavra que deveria nortear
eu ia falar 2021, mas deveria nortear daqui para frente o mundo, né? Que infelizmente é uma coisa que está muito em baixa, né? Que é a união, né? A gente precisa se unir para enfrentar um negócio desse, né? Infelizmente a gente está num momento, né, eu diria de uns 5 anos para cá, mas com mais força de 3 anos para cá, de profunda desunião, de polarização, né? Os próprios números aí da Covid, tanto de contaminados quanto de mortos, não, uma porcentagem grande, talvez, quiçá 50% disso, dessas pessoas poderiam não ter morrido se nós tivéssemos tido uma união realmente, um caminho único para o lado certo, para o lado da ciência desde o começo. Nós precisamos de união, como o Joaquim falou corretamente. Bom, vamos lá para o próximo então? Vamos para o próximo assunto, não? Isso. Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo assunto aqui. Esse também foi o ano, né, das empresas e os profissionais perderam, né, o medo do home office, não? Mesmo com, agora já há alguns meses, com a reabertura, né, dos escritórios, não? Muitos negócios simplesmente decidiram que muitos, até todos, em alguns casos, não? Seus funcionários continuarão trabalhando de casa. Não? Como foi o home office para você? Você foi afetado, trabalhou em casa em algum momento, pelo menos parcialmente? Não? Como que vai ser isso agora, de agora em diante? Não? A sua empresa ela vai continuar fazendo home office? Né? Se é que no seu caso existe home office, vai ter rodízio de profissionais? Não? Quais são as perspectivas de agora em diante? Não? Importante lembrar da questão das escolas de educação também. Exatamente. Né? O ensino à distância, o homeschooling, como se diz em inglês, a gente fala home office, não? O homeschooling, que é o ensino em casa, não? Também, bom, esse ano foi o ano que a maior parte do tempo as crianças, não, as crianças, adolescentes e adultos, né? Então, a gente estuda até depois de velho, né? Estudaram em casa. E isso exigiu muito dos alunos, não, dos professores e no caso que os alunos são crianças, dos pais também dos alunos, não. Muito aprendizado, muita resiliência, não, muito esforço. E todo mundo ficou cansado com isso daí. Né? No caso das escolas, né, como você bem colocou, Martin, também existem perdas pedagógicas aí. Evidentemente, principalmente para crianças e adolescentes, né, existe uma perda aí na qualidade do ensino. Para adultos já a coisa até ficou mais bem equacionada, penso eu, até pela minha própria experiência como professor. Né? Mas existe até uma perda na formação da personalidade das crianças e adolescentes. Eles precisam desse contato, não, e isso se perdeu. Não? Tanto que em alguns países, na Europa pelo menos, não, e as escolas estão abertas, ainda que parcialmente, ainda com rodízio, e pelo que consta, né, aqui no Brasil, no ano que vem, as escolas elas podem recomeçar o ano aí abertas parcialmente, né, com um esquema de rodízio. Né? Então, assim, de um lado tem o ganho da preservação da saúde, e do outro lado tem essa perda aí das questões pedagógicas e de formação dos alunos. Não? E nesse cenário de fazer tudo em casa também, não, muitos chefes tóxicos, que infelizmente continuam existindo, não, abusaram de seus funcionários. Não? Todo mundo reclamou que trabalhou muito esse ano, muito. Não? Muitos dizem, nossa, mas eu até produzi mais, a minha produtividade aumentou, eu não quero mais sair de home office. Não? Mas tem essa questão do trabalho pesado e sem horas, não? E os chefes aí forçando a amizade. Não? Então, de novo, não? São coisas que a gente aprendeu esse ano, não? E para o ano que vem algumas coisas vão ficar. Não? Como é que foi isso para vocês? Como que está aí, pessoal? Bom, falando aqui do home office já, né? O Denis voltou aqui, eu imaginei que ele viria, né, para falar do home office, porque ele mencionou aqui várias vezes, né, como ele está há muito tempo nesse tipo de trabalho, né? Ele fala que está já há 4 anos em home office e diz que o desafio realmente é planejar o dia e aproveitar os presentes que ganhamos. Como ficar perto dos familiares, por exemplo, que é algo que realmente quando você está no escritório você não tem esse mesmo proveito como está aqui em casa. Muita gente aí que é favorável ao home office tem o ganho de poder ficar mais com a família, não perder tempo no trânsito em cidades como São Paulo, como Rio. Isso daí às vezes significa você ganhar 4 horas do seu dia em algumas situações, de ficar no transporte grande diferença. Público, né? Lógico, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma, né?
Sem falar a questão de, enfim, da própria alimentação, que em tese você pode ter uma alimentação mais saudável em casa, não? Mas então tem todos esses ganhos aí realmente, não? A Ana Souza Machado diz, né, que já estava em home office desde 2018, na verdade, e só sentia falta, né, só sente falta agora dela poder sair, viajar também, e a sensação de sufocamento que às vezes se sente com isso, né, bom, é péssimo, assim, realmente, quase como claustrofóbico muitas vezes, ficar o tempo inteiro nessas mesmas quatro paredes, né, mas, como você mesmo falou, Ana, vamos que vamos. Pois é, não? Mais aprendizados que nós vamos ter que levar aí pro ano que vem, né? A questão de não poder sair de casa, não poder viajar, mas enfim, uma hora isso tudo vai se regularizar, né? E aí, enfim, aprendizados. Olha, eu tenho aqui também o Paulo de Aquino e Ferro Episcopo, ele fala aqui, né, sobre as perdas pedagógicas. Exatamente, se criança já não fica parada presencialmente, imagine em home office. Teve esse lado problemático também da questão do ensino EAD, né? Tem crianças que simplesmente não se adaptaram, né? E não é por culpa delas, assim, mas é pelo fato de que elas são crianças, né? Elas precisam da socialização, elas não têm esse costume de ficar, né, 3, 4, 5, 6 horas assim na frente do computador só para aprender o que, seja lá o que for. Também. Exato. A criança, ela não tem, em outras palavras, ela não tem a disciplina, não. Sim. A disciplina necessária para ficar na frente do computador, não. Quanto mais jovem, não, mais complicado isso daí, não. E aí quem sofreu, inclusive, foram os pais, especialmente as mães aí nessa história, né? Tem muitos amigos meus aí, pais e mães, que ficaram quase loucos aí com essa questão de ter os seus filhos pequenos aí dentro de casa e eles tendo que bancar o tutor, não? Que tinha o professor do outro lado do computador, da tela dando aula, mas do lado de cada tela tinha que ter um tutor para fazer com que a criança, enfim, se concentrasse ali, né? Não, e também outra coisa, né, interessante sobre a questão dos pais é que recentemente aqui eles começaram uma campanha, né, assim, justamente para cobrar das escolas, assim, acho que faz pouco tempo mesmo, não lembro, eu acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Uhum, sim. Sim, então, que é justamente pedindo para que as escolas, a partir do ano que vem, voltem presencialmente por conta, assim, principalmente da questão da socialização das crianças. E tem uma outra coisa que é importante também, né, acho que muitos pais sofrem um outro problema, que é o seguinte, agora que eles tiveram que voltar a trabalhar, eles não tinham com quem deixar os seus filhos, não. A escola era uma ferramenta, digamos assim, para que eles deixassem os filhos enquanto eles trabalhassem, não? Então também tem esse fator aí, não? Outro problema mega importante também, que a Adriana do Amaral lembrou aqui nos comentários, a evasão escolar por falta de equipamentos necessários também. Que é um problema gravíssimo, a exclusão digital no Brasil, como ela coloca, é gravíssima, assim. Você pega aqui uma coisa, beleza, aqui mesmo em São Paulo, mas você vai para um lugar como no meio do sertão, as crianças não têm essa mesma oportunidade. E mesmo dentro de uma cidade como São Paulo, você já tem as diferenças são enormes. Sim, você já tem um desequilíbrio assim social e tecnológico imenso. Assim, você vai para as regiões assim, mais periféricas, tem muita gente que simplesmente não está mais em aula, assim, principalmente o pessoal da rede pública, porque eles não têm como continuar, às vezes eles não têm o equipamento necessário, às vezes não nem mesmo internet, né? E às vezes nem mesmo as escolas têm infraestrutura também. Tem crianças que estão paradas já desde que começou. Exato, não. Isso Adriana, excelente ponto que você traz, a questão é a gente ver o abismo tecnológico, é mais um fator de exclusão social que a gente tem no nosso país, não. Tudo é lindo falar, não vamos falar de home office, vamos falar de homeschooling. Se nós morássemos, sei lá, na Suécia, não, com uma sociedade super homogênea e com a barra lá no alto, não, todo mundo tem as mesmas condições, seria mais fácil. Mas aqui no Brasil não precisa ir muito, não. Se você pensar, tem regiões do Brasil, lá no sertão nordestino, por exemplo, que não tem nem eletricidade. Se não tem nem eletricidade, que dizer de computador, de internet, não? Mas como o Matheus muito bem lembrou, se você sai aqui na periferia de São Paulo, que é a maior cidade do país, tem muita gente que tem sérios problemas de conexão, né? E aí não consegue trabalhar porque as empresas, ou não conseguem estudar porque as escolas não oferecem a infraestrutura necessária, não? Então nós temos um outro problema que surge disso aí, não? Sim. Aqui também tem um comentário do João Paulo Penido, que ele disse que, na opinião dele, assim, o Bolsonaro ele fez
aqui um bom trabalho, assim, ele diz que o Bolsonaro ele pegou um momento de pandemia, mas está suprindo muito o que deixaram de fazer em governos anteriores. João, se você puder detalhar um pouco mais, seria legal. O Bolsonaro, o que ele fez aí nessa questão, foi a questão do auxílio emergencial, que foi absolutamente essencial, né? Sim, vale dizer que isso daí, apesar de ele ter assumido a paternidade do auxílio emergencial, isso daí é uma coautoria, se ele é o pai, a mãe é o Rodrigo Maia, né? Se ele permite aí o abuso de linguagem de chamar o Rodrigo Maia de mãe, né? Porque no começo, se vocês lembram, né, o Ministério da Economia queria dar R$200 só e por 3 meses, não. Aí o Congresso falou que não, que ia ser R$500, aí o Bolsonaro falou, então coloca R$600. E aí, bom, o Bolsonaro, inclusive, ele percebeu que dar dinheiro para o povo é um excelente negócio para a imagem de qualquer presidente, não. E tanto que ele acabou subindo aí nesse período graças ao auxílio emergencial, né? Mas, João, desculpa, mas infelizmente eu acho que o Bolsonaro ele foi a pior coisa que poderia ter acontecido para o Brasil nesse momento da pandemia, porque ele é o principal foco de desinformação no nosso país, não? Haja visto que agora, não, ele continua fazendo campanha contra as vacinas, não? Teve até aí aquela reunião de terça-feira, quando o governo apresentou aquele plano super mambembe lá de vacinação, que sequer coloca uma data, não, e ainda estende por 16 meses o processo, não. E parecia que ele estava lá meio no paz e amor, mas depois, no dia seguinte, já voltou ao seu modus operandi normal, né? Essa história de que quem tomar a vacina da Pfizer vai virar jacaré, porque vai alterar a DNA, são coisas que ele fala, não? Aquela tentativa de forçar o brasileiro a assinar um termo de compromisso só porque ele se vacinou, são coisas que desestimulam. E o próprio fato de ele sempre dizer não vou tomar a vacina e ponto final, foi o termo que ele usou essa semana. Isso daí desestimula uma parte da população que gosta dele, tá? E cada um gosta de quem quiser. Quem gosta do cara, vê o presidente falando não vou tomar a vacina e ponto final, você tem uma parcela grande da população que não vai tomar a vacina. E nós sabemos que nós precisamos ter vacinação em massa ou o vírus não vai deixar de circular. Só ver a forma como está o Ministério da Saúde, como a gente não tem mais assim um ministro que, sabe, de fato, tenta fazer alguma coisa, né, tipo, como posso dizer, decente. Assim, desde que eles tiraram, assim, desde que o Mandetta ele saiu, e desde que assumiu o Taish, depois veio o Taish também teve antes, Taish, o breve, né? Nada. Taish, breve. E agora tá nessa estagnação completa, assim, a gente nem consegue, a gente tem várias doses aqui de muitas vacinas aqui no país, né, mas a gente também não pode nem vacinar, porque o governo nem mesmo pediu seringas e agulhas. Até agora não foi feito pedido. Isso é inaceitável. Daqui a pouco a gente vai ter vacina e não vai ter seringa, né? Exato. Então esse tipo de coisa eu acho que é terrível nesse momento, porque nós precisamos regularizar essa situação, né? Precisamos aí, aliás, nós falamos também em várias edições do Jornal da Live desse ano, não? A questão dessa guerra ideológica e a politização de diversos atores nesse cenário aí, não? De um lado, e os principais atores nessa guerra, de um lado é o Bolsonaro, do outro lado é o Dória, aqui o governador de São Paulo. Os caras estão usando a saúde pública com vistas à eleição de 2022, né? Enfim. Vamos para o próximo assunto aí? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Próximo assunto aqui, não vamos falar de eleição agora, não. A eleição brasileira desse ano teve uma campanha fortemente digital, não? Como não era possível fazer comícios, não. Ela aconteceu em lives, em vídeos gravados, em redes sociais, sites, blogs, não aconteceu até em games, tinha um monte de candidato jogando, e o game que acho que teve, né, que apareceu mais aí nessa campanha foi o Among Us. Sim. Né? Pois é. Candidato fazendo campanha em game, né? Game em celular. Né? Televisão e o rádio ficaram pequenos aí diante do meio online nessa eleição. Né? Essa eleição também foi marcada por uma abstenção recorde. Né? As pessoas não foram votar, não, deliberadamente. Não. E não foi por conta da pandemia, não. Na verdade, o próprio TSE diz que pela pandemia, né, não houve variação. Mas o fato é que muita gente deliberadamente não foi votar, não, porque o sistema político brasileiro está muito desacreditado. Então, na visão das pessoas, não vale a pena votar. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar dessa eleição é o resultado, não?
De um lado, o fato de que o grande vencedor dessa eleição em todos os municípios foi o não, ou seja, se você somar abstenção, votos, aliás, abstenção não, né? Se você somar os votos brancos e os votos nulos, eles têm mais votos que o candidato vencedor, né? Então, o não foi o vencedor dos municípios, não. Aqui em São Paulo mesmo, não, até se você pegasse só a abstenção, ela teve mais gente que não foi votado do que o segundo candidato, né? O cara que ficou em segundo lugar, que foi o Boulos aqui, né? A eleição foi vencida pelo Bruno Covas aqui em São Paulo, né? Mas se você somasse a abstenção brancos e nulos, eles davam mais do que o vencedor, quer dizer, o não ganhou, né? E outra coisa que eu acho que vale mencionar aqui já que a gente está fazendo a nossa retrospectiva de 2020, com relação à eleição, o perfil dos candidatos que venceram nos diferentes municípios, não? Ao contrário da eleição anterior de 2018, em que nós vimos uma forte polarização, né? Os vencedores dessa eleição agora municipal foram candidatos que justamente se afastavam dos extremos, eles ficavam mais no centro e pregavam inclusive um equilíbrio de ideias, não? Sim. Então são coisas bastante interessantes que nós podemos observar aí, não? A vitória do não, e depois do não, quem ganhou foram os candidatos que pregavam o diálogo e o equilíbrio, não? O que a gente pode aprender disso daí, gente? Nós temos eleição de novo daqui a 2 anos, não? O que a gente pode aprender disso daí? Bom, assim, eu espero que o que aconteceu agora nos municipais, né, tirando a parte da abstenção, né, que isso realmente é uma pena, muito triste de ver, mas espero que esse voto mais consciente mesmo, assim, por parte das pessoas, assim, essa escolha delas por candidatos mais equilibrados mesmo, tomara que isso se mantenha em 2022, porque vendo, assim, tudo que a gente passou nesses últimos anos, assim, já, eu diria até que desde 2013, eu acho, assim, que está na hora da gente realmente ter, assim, um governo, né, mais, como posso falar, mais sensato, assim, mais que busca, assim, paz, que ao busque invés de o bem, buscar que busque o bem verdadeiro da nação e não apenas os seus interesses, né? Não estou dizendo que vai ser um governo perfeito, definitivamente não vai, não porque existe não existe. também, né? Não existe governo perfeito. Mas só alguma coisa que seja melhor mesmo, algo que nos permita seguir em frente. Lendo aqui os comentários, né, agora, a Adriana do Amaral, ela começa, ela disse que na época das eleições o brasileiro foi pra praia, né, e fala também de que é egoísmo não votar e cobrar depois. Mas, excelente ponto, né? É um bom ponto, mas uma coisa que também eu penso e que também faz parte um pouco dessa tristeza que eu sinto é que muitas pessoas, eu acho, Adriana, que nem vão cobrar porque nem ligam, sabe? Eu acho que vai ter gente que, tipo, beleza, não votou agora, mas tem muitos que não vão reclamar. Porque estão tão tristes, estão tão desiludidos com tudo que tem. O brasileiro, ele tradicionalmente, ele é muito atípico politicamente. Né? Sim, o que você traz, Adriano, é uma grande verdade. Né? O cara tem a eleição, ao invés de ele votar, ele vai pra praia. Ou ele fica fazendo um churrasco em casa. Não? Ele está completamente alienado desse processo. E depois reclama. Né? E aí é uma questão de maturidade política. Né? Você não pode reclamar do cara eleito, né, se você não votou em ninguém. Não estou dizendo que você tem que votar nele ou votar no outro, mas você tem que votar em alguém. Né? Você traz um ponto muito interessante, Adriano. Ser um participante ativo da democracia, que Exatamente. É o propósito da eleição. Essa é a grande ferramenta, a grande máquina da democracia, é a eleição. Se você não participa disso... O que não quer dizer também, né, que o vencedor recebe uma carta branca para fazer o que ele quiser, porque afinal de contas ele venceu, a maioria escolheu, então ele pode fazer o que ele quiser. E é claro que não, né? Isso é uma ideia completamente distorcida da democracia. Quem venceu pela maioria, portanto ele vai ter 4 anos aí para, enfim, fazer o que ele precisa fazer, 8 anos se for no caso de senador, não? Mas ele não tem carta branca. Toda a sociedade, tendo votado nele ou não, precisa ficar de olho para cobrar, né, as ações. Eu concordo aqui com o Denis, que ele que se referiu, né, ao meu comentário que fiz agora há pouco. Ele fala, né, de que o desafio é a educação, entender o valor do que é votar também, né, o que é de fato você participar, né, o que é uma democracia, afinal de contas. Que é uma coisa que assim, eu percebo também, né, tipo, eu acho que muitas pessoas não entendem exatamente o que é uma democracia. Sim, tipo, não sabem essa ideia que você falou, né, da carta branca pro eleito, assim, né, simplesmente porque é a vontade da maioria, porque ele foi escolhido.
Isso é uma coisa que muita gente pensa. E é totalmente errado, né? Então eu concordo deles, assim, eu sei que você fala, né, não tem condições emocionais para cobrar, ou seja, vai mais no mesmo. Sim, vai mais no mesmo, aquela ideia de que eu vou no menos pior e não no que eu acho que é melhor, sabe? Tudo isso tem a ver com isso mesmo, com a educação. Devia ser algo também muito mais abordado, assim, não somente em escolas, mas até mesmo, eu acho que os pais têm uma grande responsabilidade dentro de casa. Uhum. A educação política é uma coisa necessária e no Brasil é muito ruim, né? Na época do governo militar surgiram algumas disciplinas, não? Que no ensino fundamental era os mais velhos, aí, né, talvez se lembrem. Educação Moral e Cívica no primeiro grau, OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil, no segundo grau, e EPB, Estudos de Problemas Brasileiros nos cursos superiores, não? Apesar de aquilo lá ter um viés ideológico do governo dominante, não militar, era interessante porque se aprendia alguma coisa da política brasileira, pelo menos da estrutura política. Não? Eu acho que poderíamos ter versões repaginadas e modernizadas, e por favor, sem ideologia, não? Dessas disciplinas. As pessoas elas precisam entender o que é a democracia. Não? Eu acho que grande parte dos problemas que nós temos hoje no Brasil se deve ao fato de que o brasileiro ele é completamente alienado nesse sentido, né? Eu não quero saber. Não é comigo. E depois eu reclamo, não é comigo. Não é claro que é com você. Você não está sofrendo, se você está sofrendo é com você, né? Mas ainda falta muito assim para que essa ficha caia. Aí é que tá, né? Olha, a Ana Souza Machado, ela fala, né? De que vivemos uma sequência de desânimo e desesperança nas propostas e posturas dos políticos. E isso desmotiva você a votar, e ela fala aqui, né? De que ela mesma, para presidente, não votou em ninguém em 2018. Pois eu acho que assim, mas vamos olhar para a próxima eleição, vamos olhar para os resultados dessa eleição atual, vamos ver os resultados da eleição anterior, né, para presidente, para governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Né? Agora nessa eleição tivemos aí os prefeitos e os vereadores. Né? Vamos olhar os resultados que nós tivemos e vamos ver o que a gente pode aprender, não? Para a próxima eleição, que vai ser novamente para presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Não? E vamos torcer, né, que a gente tenha candidatos melhores. Não? Tem mais uma coisa também, antes da gente passar para o próximo, sobre as eleições, cada um vota em quem quiser. Sim, devemos votar com consciência, a educação ainda não é boa o suficiente, ela tem que ser melhorada, as pessoas têm que ter um senso crítico mais bem desenvolvido, mas cada um vota em quem quiser, afinal essa é a base da democracia. Inclusive é uma opção a pessoa não votar em ninguém, se a pessoa ela quer anular o voto dela, então que seja, assim, o importante, assim, o que mais desmotiva as pessoas a votar também, outra coisa que pega muito, assim, no pé de muita gente, é quando você escolhe, sabe, você não vota, sabe, nem que você não vai, ou talvez se abstenha, ou talvez você vota em nulo, enfim, mas aí depois você vai, assim, conversar com outras pessoas, talvez amigos seus, colegas, familiares, e eles vão lá e falam, mas você não votou em tal, então você é um monstro, assim, você corta laços comigo imediatamente. Exato, e não é isso. Você anulou seu voto, você é uma pessoa horrível. Cara, não façam isso, assim. Se vocês veem pessoas que fazem isso também, essas pessoas que são o problema. Essas pessoas que afastam todos, assim, que desanima ainda mais. Não ajuda em nada, só puxa todo mundo pra baixo. Então, por favor, assim, cada um, assim, cuida de si mesmo. Isso. E não faz isso, por favor. Como disse o Joaquim no debate anterior, aí, né, a palavra, eu acho, é união, né? A gente precisa dessa palavra aí, realmente. Não. Como você vai querer convencer alguém, né, tipo, a votar no seu candidato, né, quando você fala de que se você não fizer o que ele disser, você é um monstro? Não é um bom argumento, né? Como você busca gerar união e progresso com isso, né? Você entende o problema desse pensamento? Eu acho que debates são bem-vindos, tá? Eu acho que cada um tem a sua opinião, eu acho que pode expressar a opinião, e às vezes a opinião pode até incomodar, tá? Mas ainda assim deve existir o debate, tá? Você não deve cancelar as pessoas como... Que, aliás, é outra coisa, que é outra marca desse ano. Aliás, desse ano, do ano passado, não? Mas esse ano ficou muito forte essa cultura do cancelamento, né? Se eu não gosto do que esse cara falou, por uma coisa que ele falou, eu não quero ouvir mais nada. Aliás, eu vou fazer com que as pessoas, que o máximo de pessoas não ouçam também, né? Isso é uma coisa terrível, né?
Mas a gente precisa falar na retrospectiva aí de 2020. Né? Vai ficar por um bom tempo ainda essa cultura. Pois infelizmente, mas é uma coisa a ser combatida, né? Sim. Bom, vamos para o próximo assunto. Vamos continuar falando de eleições, na verdade, mas agora falar de eleições dos Estados Unidos. Né? Tiveram eleições para presidente, aliás, provavelmente essa foi a eleição mais aguardada da história, e vale dizer que também foi a eleição com a maior participação popular dos Estados Unidos, um país em que não é obrigatório você votar. Né? Nunca os americanos foram tanto às urnas, não. E é curioso que o segundo colocado, que foi o Donald Trump, ele teve mais votos que todos os candidatos vencedores de eleições anteriores. E ele não venceu essa eleição. Ou seja, para vocês verem que realmente muita gente foi votar. E na verdade, quem ganhou não foi o Joe Biden, né, que vai assumir aí no dia 20 de janeiro, não, agora, finalmente. Né, aliás, uma característica também aí, né, para essa retrospectiva de 2020, a inédita a incapacidade de assumir que perdeu do presidente americano. Né? Nunca na história dos Estados Unidos um presidente rejeitou por tanto tempo a sua derrota e fez de tudo para tentar se manter no poder. Não? Tá feio já, tá muito feio. Já ficou muito feio, né? Muito feio. Né? E agora, bom, no dia 14, nessa semana, o colégio eleitoral finalmente consagrou o Biden como eleitor, e a Suprema Corte falou Trump, you're fired, como o Trump costumava dizer lá naquele programa dele lá, não? Provando do próprio remédio. Pois é. Não? E o Trump vai ter que sair de um jeito ou de outro da Casa Branca no dia 20, né? E como mal perdedor, já disse que não vai comparecer à cerimônia de posse do Joe Biden, que aliás outra coisa incomum para uma democracia madura como a dos Estados Unidos, não? O Trump transformou a democracia americana numa democracia de uma república de bananas. A gente costuma ver isso daí nesses filmes aí que os próprios Estados Unidos faziam, não? Para sacanear, não? Essas republiquetas, não? Aí, que tem por aí pelo mundo, não? Infelizmente na nossa América Latina ou na África, não? Que os caras sacaneavam, não? As repúblicas das bananas, como eles mesmos falavam, e o Trump transformou, não? Os Estados Unidos na república de bananas, não? Pode falar. Não, e até assim, ainda mais assim, imaturo da parte do Trump, né? Ele já inclusive disse, por conta própria, de que ele pretende voltar daqui a 4 anos, né? Sem nenhuma decisão tomada pelo próprio partido, né? Não, ele pode querer voltar, né? A gente estava até conversando, de repente ele volta até como candidato independente, né? Que isso é permitido nos Estados Unidos, você não precisa ter um partido, não. Apesar que é quase uma derrota certa. Não sei, né? Eu não sei, muita gente gosta do Trump lá, não. Então, quem sabe, não? Se ele voltar pelas vias democráticas, ok, né? É a vida, né? Mas o fato é, agora Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, numa campanha surpreendente, aliás, surpreendente em vários aspectos, até mesmo na vice dele, né, a Kamala Harris, né, primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos, não, na Casa Branca, aliás, não só mulher, mas também negra e com uma ascendência asiática, né, então ela é realmente totalmente inédita. Aliás, muita gente diz que para suceder o Joe Biden, né, não deve ser ele, porque ele vai estar com 82 anos já na próxima eleição, né? Talvez a Kamala ela suceda aí, não, seja candidata democrata para a próxima eleição, né? Mas uma coisa que é interessante, né, é de observar, afinal de contas, o que isso representa, essa eleição, essa derrota do Trump, não, e a vitória do Biden, não? Assim como nas eleições municipais aqui no Brasil, isso passa uma mensagem, não, que talvez as pessoas estejam realmente cansadas dessa polarização insana e extrema que a gente vê em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Não? Os americanos acabaram, apesar de que muita gente gosta do Trump e das ideias dele, e é um direito de cada um, mas a maioria dos americanos realmente decidiu escolher um candidato que vai mais pelo equilíbrio, pela conversa, pelo consenso, e nesse caso particular aí da pandemia, que eu acho que foi uma coisa que atrapalhou bastante o Trump, um candidato que joga pela ciência, né, e não com ideias loucas, né, que são tiradas da sua cabeça. Né. E isso daí é uma coisa que certamente vai mudar a política americana nesses próximos anos, esses próximos 4 anos, não, e vai ter um impacto naturalmente no mundo, não, porque os Estados Unidos ainda, né, são a maior potência econômica e política do mundo, e muitos países acabam se alinhando, se organizando em torno disso. Né. Uma coisa para se pensar também é
como que vai ficar o Brasil nessa história, não? O Bolsonaro, ele nos 2 anos de governo dele, ele conseguiu se isolar praticamente do mundo inteiro, não? Ele virou uma persona não grata, não? E jogou aí diplomaticamente o Brasil na lama, né, nesses 2 anos. A única coisa que o apoiava ainda que um apoio bastante questionável às vezes, era o próprio Trump, não? Por uma questão de alinhamento ideológico. E agora o Trump não está mais lá, não. Então a gente até se questiona, será que o Brasil ele vai continuar se alinhando automaticamente, do ponto de vista diplomático, às decisões americanas, agora com o Biden assumindo? Ou será que vai rolar uma ruptura? Só que aí o Brasil vai ficar realmente sozinho no mundo. Uma saia justa. Exatamente, não. Acho que eu consigo pegar aqui um comentário anterior que eu vi agora bem legal, assim, porque os temas ainda são ambos eleições, né? E esse aqui é um que vale bastante, que é um comentário do Wilson Bequezas. Ele diz que... Bequezas, isso, perdão. Grande Wilson Bequezas, amigo de muitos anos. Olha só. Bom, ele diz aqui de que ele pensa que há algumas batalhas pela frente. A recuperação de algum crédito entre todos os partidos, minorias, maiorias, estados e por aí vai. Mas também de fundamentos, todos, assim, o papel que a educação deve assumir, assim, é agora mais do que essencial. A gente precisa disso. Com certeza, Bequezas, não? E é isso mesmo, nós precisamos urgentemente de educação, de união, tá? E de mais cabeça fria aí, não? Para construir aí um país, não? E um mundo melhor, né? A gente está numa situação muito, muito delicada, não dá para segurar essa onda desse jeito por muito mais tempo, não? Olha, também outra coisa que estão falando aqui bastante é sobre mulheres na política também, como a Ana Muniz diz, né? Mulheres na política têm dado boa conta do recado, como no caso da Merkel, né? A primeira-ministra da Alemanha, e também a presidente da União Europeia, e também a primeira-ministra australiana, e também aqui vale lembrar... Presidente do FBI também agora é uma mulher, agora não, já, aliás, há alguns anos, não? Vale lembrar também outra, que o Denis mencionou aqui, que me mandou muito bem esse ano também, foi a primeira-ministra da Nova Zelândia também. Jacinda, não. Pois é, Ana, obrigado pelo seu comentário, correto, e Denis também, não. Como eu queria ter uma Jacinda para chamar de nossa aqui, não? A primeira-ministra da Nova Zelândia, ela realmente tem feito um trabalho incrível, né? Inclusive nessa questão da pandemia, não? Sim, não, lá o vírus ele foi já praticamente erradicado, não é? Antes de vacina, sim. A Nova Zelândia praticamente não tem mais Covid-19. É totalmente, né? Só com uma política, assim, um regime correto de isolamento. Medidas profiláticas, não? Sim. Não, o pessoal simplesmente se cuidou muito bem, assim, o governo teve um excelente desempenho, talvez o melhor do mundo quase, nesse aspecto. Exato, não. Jacinda para presidente não, porque lá é parlamentarismo, para premier, que continue fazendo esse belíssimo trabalho, não? O Joaquim coloca aqui o comentário dele, ele diz que os americanos foram em massa para votar no melhor candidato, na opinião dele, que é o Biden, que será melhor para a reconstrução do mundo pós-pandemia Covid. Ele deseja que o melhor, assim, muito, muito bem, assim, tipo, pela trajetória política e social do novo presidente. E realmente, assim, algo que todos nós temos que torcer, né, assim, gostando ou não desse resultado, assim, que seja um governo bom, que não cometendo nenhuma cagada, porque, pessoal, é os Estados Unidos. Qualquer coisa que eles fizerem, dependendo do que for, né, é algo que vai ter impactos, assim, de escala internacional. Então, sim. A gente tem que esperar, sim, sempre o melhor, assim. Tem uma piada, um ditado popular que nesse ano ele ganha áreas mais pesados, que diz que quando os Estados Unidos espirra, né, o mundo pega uma gripe, não? Falar isso em tempo de Covid-19 é uma coisa terrível, não? Mas praticamente foi o que aconteceu, não? E o fato é que, vamos ser realistas, não? A subida do Biden não vai provocar uma profunda mudança nos Estados Unidos, né? Mesmo porque quem conhece a política americana sabe que a diferença entre democratas e republicanos não é assim tão grande, são quase nuances de uma mesma coisa, tá? Então, do ponto de vista de economia, isso não vai ter grandes mudanças, mas espera-se, isso sim, uma grande mudança do ponto de vista justamente ideológico, não? Na verdade, se você for pegar a história dos últimos, desde o Carter, lá nos anos 70, né, como presidente dos Estados Unidos, não? Os presidentes eles seguiam uma linha mais ou menos igual ali. O único ponto fora da curva realmente foi o Trump nessa questão ideológica. O que deve acontecer naturalmente é que o Biden volte, né, para aquela posição, para a curva
padrão dos governantes americanos, não. O que vai ser um alento, assim, né, realmente. O João Paulo Penido, ele pergunta aqui, né, se o Brasil ele deve ter mais relacionamento exterior. Ele faz esse questionamento, assim, porque ele indaga, né, por que um país como a Argentina, ela consegue se aproximar mais da Europa, por exemplo, que ele fala, né, é um país menor que o Brasil, por que eles conseguem e o Brasil não? Por que o Brasil não consegue expandir mais o governo dele, assim, para o exterior? Nesse momento, por uma questão de ideologia, né, não podemos deixar de lembrar que o presidente brasileiro e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, eles não cansam, né? Toda semana os caras falam mal dos outros países, de um jeito ou de outro, não. Tivemos casos aí no começo desse mandato, uma vergonha completa, não, do presidente da República insultar a primeira-dama francesa, não, dizendo que ela era uma pessoa feia, não. Sim. Isso é uma coisa completamente inadequada do ponto de vista diplomático, mas eu acho que a situação mais grave do Brasil, e particularmente com a Europa, não, é a questão do meio ambiente, que a gente vai falar logo na sequência, inclusive. Né? Os europeus, para eles, essa questão é uma questão importante, e o Brasil se esforça para demonstrar como que a gente faz tudo errado, não? Apesar do discurso, né, de que a gente está fazendo tudo certo, mas qualquer um sabe que esse discurso é um discurso mentiroso. Não? Então, o que está acontecendo é que o Brasil está se transformando rapidamente em um pária diplomático internacional. Tudo que a gente Nós estamos ficando sozinhos. Tudo que a gente diz, faz, é literalmente lei para inglês ver, apesar de que os ingleses não estão mais na União Europeia, mas ainda vale a metáfora, é lei para europeu ver, assim, é só isso. Então, tudo que a gente faz, assim, as coisas que o nosso presidente diz, como eles não cooperam em nada, principalmente nas questões ambientais. Então, a gente fala, nossa, a gente continua, o presidente e o ministro do meio ambiente dizendo, não, nossa, nunca o Brasil protegeu todas as florestas, só que é impossível alguém acreditar nisso, não. Assim, é só olhar os dados oficiais do próprio governo para saber que isso não é verdade, não. E a União Europeia e os países aí, não, eles estão vendo, não. E aí isso gera uma série de problemas para a gente, aliás, mas enfim, a gente vai falar isso logo na sequência. A questão é quem vai querer ser amigo desses caras, entende? Quem vai querer ajudar, assim, o Brasil com isso? A gente não tem uma reputação boa. Então, é por isso. Vejamos o que mais. O Denis fala aqui que ele vai ler o livro da Jacinta quando sair, né? Diz que Jacinta. Forma... Isso. Desculpa. Ele fala, né, tipo, a forma emocional, né, como ela gerenciou toda a nação é maravilhosa. Ele também diz que está na torcida, assim, pela Câmara também, né? Tomara que a Câmara ela se inspire na Jacinta e inspire, né? Que ela se inspire e inspire, né? A gente precisa mesmo de novas lideranças como elas. Na política no mundo inteiro. É importante lembrar também, né, que não só as mulheres aprendam, mas também nós, claro, homens, afinal isso é algo de interesse de todos nós. Mais uma vez, a união aqui, não é uma questão... Exatamente. Não é uma guerra de sexos isso aqui, por favor. Sim. Vamos para o próximo assunto aí? Vamos lá. Porque na verdade a gente meio que já começou aí, não? A questão ambiental, né? Sim. A questão ambiental pegando fogo, não? Sem trocadilhos, não? Literalmente. As queimadas na Amazônia e no Pantanal incineraram a nossa imagem exterior, né, gerando várias crises diplomáticas, como, aliás, a gente já começamos a falar aí com a pergunta do João, né? Isso gerou também, além disso, além dessa imagem do Brasil, infelizmente, sendo jogada na lama, não? Fuga de capitais, não? Diminuição de investimentos internacionais, cancelamento, a gente está perdendo aí vários apoios internacionais milionários, não? Principalmente da Europa, não? E o próprio Biden, não, quando ele ainda era candidato, ele se comprometeu a criar um fundo, não, de 20 bilhões de dólares, um fundo internacional de 20 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia, e disse que se ele fosse eleito, ele iria pressionar o governo brasileiro para, enfim, para que essa situação fosse resolvida. Bom, o fato é que agora o Biden está eleito, não? E a questão é saber agora o que vai sair disso daí, não? Bom, algum comentário já aí? A Lúcia Pereira fala assim que não é bem assim em relação à questão ambiental, tipo, não é toda essa tragédia. Ela fala que lá no... Opa, subiu, que comentário do nada. No Mato Grosso tem uma proteção sim da floresta deles. Mas o problema é que mesmo que tenha uma proteção, aí fica, será que, eles dizem que tem proteção, mas será que eles realmente protegem? E será que é o suficiente? Porque não é, assim, basta você
vê, assim, como no noticiário, assim, você basta você ver os dados também que mesmo as ONGs colocam, assim, às vezes também veículos internacionais colocam, essa proteção não está sendo suficiente, assim, e se tem alguma proteção, ela ou está sendo mais executada ou simplesmente não está sendo executada de maneira alguma. Não é à toa que o ministro, né, do meio ambiente, o Ricardo Salles, ele falou até lá já há algum tempo atrás, né, que tem que passar a boiada. Na infame reunião lá ministerial de 22 de abril, que acabou vazando lá com o patrocínio do Sérgio Moro, teve essa infame frase aí do Ricardo Salles, dizendo que deveria aproveitar o fato de que o mundo estava preocupado com a pandemia para ir passando a boiada. Isso daí realmente é a cara dessa gestão, né? Infelizmente, né? Desculpa, quem que falou mesmo aí? Foi a Lúcia Pereira. Lúcia, não? Então, de fato existem mecanismos, existe legislação de proteção do meio ambiente, existem mesmo, e alguns são bastante interessantes. Mas qual que é o problema, Lúcia, nesse sentido? Não? Porque, afinal de contas, a gente está nessa situação? É que é uma questão enfim, a população, e no caso aí, a parte do agronegócio tem um papel importante nesse sentido. Se eles se sentem à vontade, e mais do que à vontade, eles se sentem incentivados para promover desmatamento, eles vão promover, e de fato estão promovendo. Então é terrível ver esses dados, esses números. Eu entendo que existem parte das queimadas, elas são naturais, como acontece em todo ano, mas o que preocupa é o aumento dessa impunidade incentivada enfim, pelo exemplo que vem de Brasília. E aí depois vem o pessoal e aí fala que quem está provocando as queimadas na Amazônia são os caboclos e os índios para fazer as suas roças. Ora, francamente, isso daí é um negócio que é absurdo. E depois, poxa vida, nós estamos com uma imagem ruim no exterior, por que será? Uhum. É por isso que não temos amigos. Pois é, nós estamos ficando aí, eles vão sem amigos, aí os mais velhos vão se lembrar do TV Pirata aí, né? Aqui falando nessas referências, um pouco antes do José Nascimento, ele falou aqui, né, de que a política internacional do Brasil é coisa de jacatatu, assim, fomos Trump, não levamos nada e agora, por não cumprir os preceitos internacionais, né, tendências e corremos risco de ficar a ver navios de novo. Pois é, nem vamos ver caravelas pelo jeito, Sim, daqui a pouco vai ser um negócio só, como ele fala aqui, só produzirmos commodities, mais nada, assim. Pois é, só produzimos isso. Pois é, Nascimento. Detalhe, só produzimos isso mesmo. Não dá, mano, como que a gente vai continuar desse jeito, né? Nós estamos... E é uma pena, né? Porque o Brasil sempre foi um país, um exemplo internacional na área de relações exteriores, na diplomacia internacional. O Itamaraty sempre foi motivo de orgulho, e agora é motivo de escárnio, de piada. E o Brasil é um país que sempre teve muito potencial, desde sempre. É um país muito grande, com cultura rica, história rica, assim, tanto que, né, até o próprio presidente Barack Obama, em uma entrevista recente, ele disse como os Estados Unidos e o Brasil, eles têm muitas coisas em comum, mesmo que sejam nas coisas boas e coisas ruins. Uhum. A diferença é que o Brasil ele não consegue aproveitar isso, e como coloca aqui o José Nascimento, como ele continua agora, falta uma liderança forte para o Brasil, e não só de agora, mas já há muito tempo, falta uma liderança de fato de respeito, alguém que leve o país para um novo patamar. A gente não tem isso, por isso todo esse potencial é desperdiçado. Pois é, exatamente. Então não é de se estranhar que essas coisas aconteçam, não é mais sustentável. E lembrando que agora nós não temos mais aí o Donald Trump, né, para supostamente nos apadrinhar, né, coisa que eu acho que ele não fazia muito bem, não. Vamos para o próximo assunto? Temos mais algum comentário que você queira trazer aí, Mati? Sim, um último aqui. Vamos lá então. O Daniel Mendes, ele diz assim: senhores, o problema é o ser humano, pois no mundo todo sua fauna e flora foram destruídos. O único país no mundo que ainda tem é o Brasil. Bom, isso simplesmente não é verdade. Assim, é verdade que o resto do mundo, boa parte da fauna e flora também foi destruído, mas não é assim, tipo, falar de uma forma tão determinista, assim, tipo, isso não é verdade. Ainda temos, sim, fauna e flora, tipo, no resto do mundo. Afinal, assim, da forma que está posto aqui, parece que o resto do mundo está totalmente morto e que o Brasil é o único ponto verde que tem no planeta. Isso não é verdade, e o Brasil, inclusive, né, se é que é o único ponto verde que tem no planeta,
está destruindo isso, a gente está destruindo esse ponto verde, essa mata, essa floresta que a gente ainda tem, e é uma responsabilidade nossa, a gente querendo ou não, a Amazônia é importante para o mundo todo. Sim. Então, mas acho legal trazer esse ponto, não, porque muito se fala disso também, né, e é verdade, né, que principalmente no caso da Europa, não, que destruiu fortemente as suas florestas, não, mas já de muito tempo para cá, não de décadas para cá, eles perceberam o que eles fizeram e eles tentam resgatar isso. Vale lembrar que hoje a Alemanha tem 1/3 do seu território coberto por florestas, então não dá para dizer que é um país exatamente devastado. É verdade que essas florestas foram recuperadas, não são florestas aí tradicionalmente históricas, não, mas a cobertura verde existe, não. E como você muito bem falou, Mati, não, o fato de que nós temos isso aí não nos dá o direito de devastar, não. Já visto aí a situação das mudanças climáticas que nós estamos sofrendo também, não, parte por conta da ação do próprio homem. Né? Sim, e mesmo que não tenha outro país com as proporções do Brasil, com tanta floresta ainda, isso ainda não nos dá nenhum direito de tratar a nossa própria floresta dessa forma. Sim. É uma questão de responsabilidade. Uhum. Simples assim. Bom, vamos para o próximo assunto? Não, o programa está se estendendo, mas a conversa está ótima. Não? 4 e 6 aqui, vamos continuar falando agora do que esse foi um ano que descobriu o e-commerce, não, por conta aí da pandemia, né? Pessoas que nunca tinham comprado online agora compram. Vejam só, até o final do ano passado, de 2019, acredite se quiser, segundo dados do Ibope, metade dos internautas brasileiros, ou seja, pessoas que já estavam online, nunca tinham feito nenhuma compra online, né? E agora, não, muita gente, enfim, está fazendo compras, não achou que é o máximo isso daí e vai continuar comprando. Inclusive, setores que tradicionalmente não funcionavam muito, não vendiam muito online, como por exemplo a indústria automobilística, não, que as pessoas iam inclusive para fazer o test drive no carro, não, quase ninguém comprava online, não, antes da pandemia. Né? Durante a pandemia, 75% das poucas vendas de carro que foram feitas de modo online. E agora, mesmo depois aí da reabertura das concessionárias, ainda temos 30% das pessoas continuando comprando online. Isso é interessante porque demonstra aí uma mudança no comportamento das pessoas. As pessoas descobrindo que comprar online é um grande negócio, é um barato, não, você consegue escolher mais produtos, escolher preços e recebe em casa. Não. Então, o e-commerce foi um ano que, pro e-commerce foi um ano sensacional, né? Tivemos aí um aumento expressivo já medido pelo EBIT Nielsen, né? E nós devemos ter isso de agora em diante. Né? Por outro lado, né, isso aí se reflete também na maneira como as empresas estão se comportando. Não? Quando no auge do distanciamento, lá nos meses de abril, de maio, que estava tudo fechado, muitas empresas, todo mundo sofrendo, evidentemente, todas as empresas sofrendo. Infelizmente, muitas empresas não resistiram e quebraram. Mas, incrivelmente, muitas empresas cresceram durante a pandemia. Né? E como que é? Eu não estou nem falando de empresas de setor essencial, como, por exemplo, supermercado, né? Que estavam sorrindo de orelha a orelha porque as pessoas pararam de ir no restaurante, começaram a cozinhar em casa. Os supermercados cresceram em abril e maio 30%, um negócio incrível. Né? Mas não, empresas de outras áreas não essenciais que também conseguiram crescer. Por que algumas empresas quebraram e outras empresas cresceram? Não? Isso se explica, não? Porque essas empresas que cresceram perceberam que, enfim, o problema estava posto, isso não ia mudar e elas precisavam, mudar a maneira de fazer o seu trabalho, às vezes mudar até mesmo o seu produto, o seu serviço, a sua entrega, mudar a maneira de se relacionar com o seu público, mudar o seu modelo de negócios, talvez. Então nós vimos muitas empresas crescendo enquanto outras estavam quebrando. Né? E quem quebrava eram justamente as empresas ou que estavam em setores realmente muito complicados, como a questão do turismo e do lazer, ou porque simplesmente não quiseram mudar. Não. Então, se união é a palavra para 2021, como o Joaquim colocou aí, não, eu acho que uma das palavras que definiriam 2020 é resiliência e mudança. Não. Agora a questão é, pessoal, como que foi isso para vocês? Vocês aumentaram as suas compras no e-commerce? Vocês hoje compram coisas que vocês não compravam antes? Enfim, como que vai ser agora, de agora em diante, o e-commerce para vocês?
O José Nascimento ele elogiou a prosa, que ele fala, né, que agora é tudo online, né? Compras, aulas, culto, missa, realmente tudo online. Totalmente diferente assim, do que era antes. Até quando não precisa mais ser online, continua sendo online, né, Nascimento? É verdade. O Daniel Mendes fala, né, comércio online é mais barato, mais rápido e oferece a tranquilidade da escolha, análise dos produtos, etc., que é um outro ponto positivo também. Sim, né? E é curioso que, às vezes, nem é mais barato. Né? Às vezes, você conseguiria fazer uma negociação com o vendedor ou com o gerente da loja que você não consegue fazer online, mas as pessoas realmente gostaram do e-commerce. Não. E mesmo que demore aí um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana para receber, muita gente abraçou isso daí. Aliás, essa história do prazo de entrega é uma coisa que também apareceu com muita força nesse ano, e é uma coisa que surgiu na China e a gente começa a ver em outros países. Não? É um negócio que chama One Day Shipping. Aliás, desculpa, Same Day Shipping. Você faz uma compra e você vai receber no mesmo dia. Em alguns bairros de cidades como Pequim e Xangai, você faz a sua compra e você recebe às vezes na mesma hora, same hour shipping. E isso ficou tão importante que, acredite se quiser, o aluguel das casas, dos apartamentos em bairros que tem same hour shipping aumentou, ficou mais caro. As pessoas elas querem receber as suas compras na mesma hora. Olha, a Ana Lúcia Machado também fala que comprou muito, muito mais pela internet e agora online para sempre. Online para sempre. Não. Pois é, né, Ana? Agora abriu aí a porteira, não? O pessoal descobriu aí as vantagens aí os sabores aí do e-commerce, não? E de fato o pessoal está comprando de tudo, né? De tudo. É uma coisa impressionante. Aqui em casa a gente teve algumas experiências também, né? Ainda mais recentemente, Sim. Agora comprando alguns livros também. Livros a gente sempre comprou, mas a gente comprou muito mais, né? Coisas que a gente comprava, não? Coisas que nós não comprávamos, compramos e compramos mais do que já comprávamos, né? Não, isso foi realmente impressionante, ainda mais assim, no meio, né, da pandemia, ter falar alguma coisa, né? Comprávamos mais agora do que a gente comprava antes, então. Isso. Então, certamente, né? Bizarro até pensar. Comida é uma coisa que a gente compra muito mais hoje, né? Online, né? Para receber em casa, não. Supermercado online é uma coisa que está ficando cada vez mais comum. Sim, supermercado também, né? Então, é uma mudança que aconteceu para o consumidor e está posta, isso não vai mudar. Então, atenção, senhores gestores de negócios de qualquer natureza, vocês precisam entender que o seu público mudou, o seu cliente mudou. Não insista em querer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, porque você corre o risco de ver aí a sua base de clientes diminuindo e até, enfim, ser colocado eventualmente fora do mercado. Isso não é legal, né? Faça as mudanças necessárias para acompanhar o seu novo cliente. Isso. Podemos ir para o próximo? Podemos ir para o próximo? Não, vamos agora para o nosso último assunto. Né? Não tem notícia bizarra nessa edição de retrospectiva, mas temos um assunto bastante divertido, não? Para encerrar, a gente vai falar de 2 aplicativos que explodiram também graças à pandemia nesse ano, não? O TikTok e o Zoom. E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo aí e são fanáticas aí de TikTok. E o Zoom, que é uma coisa que hoje todo mundo usa, né? De um jeito ou de outro, né? O Zoom aparece aí em algum momento para trabalho ou até para reuniões familiares, não? Aniversários, né? E outros produtos, mas é que o Zoom realmente foi o produto que ele simbolizou esse tipo de videoconferência, não, para a vida. Não. Os crescimentos desses 2 produtos foram vertiginosos. Não? Aliás, vale dizer que no primeiro semestre o TikTok ele emplacou como o aplicativo com o maior crescimento da história. Sim. 350 milhões de novos usuários em 6 meses. Nunca um aplicativo cresceu tão rapidamente. Não. E pensar que nessa época, no ano passado, pouquíssima gente usava TikTok e pouquíssima gente usava o Zoom, né? Então, assim, já para abrir aqui a conversa, quem é que usa, né, TikTok, Zoom e afins, né? Google Meet, Microsoft Teams, aí tem vários produtos. Não? Cisco Webex, por aí vai. Webex também do Cisco, não? Como que tá? E o TikTok, né? Queria saber quem é aí que é viciado em assistir os vídeos do TikTok e quem faz seus vídeos. Aliás, muitos profissionais estão agora entrando aí no TikTok para dar suas mensagens profissionais, né? Tem de tudo lá, assim, você tem desde advogados, mas você também tem médicos. Muitos profissionais da saúde. Tem psicólogos também, assim, muita gente mesmo, assim, é um negócio bem interessante, não é só
uma brincadeirinha assim de adolescente e tal, um negócio ficando cada vez não. mais e mais profissional. Até mesmo jornalistas estão presentes lá. É interessante que é uma questão, mas ele tem a linguagem dele, né? Não só porque os vídeos são vídeos curtos, mas a própria questão da tecnologia e o vínculo entre, enfim, os vídeos, não? E a própria linguagem visual, né? Isso daí é uma coisa muito característica do TikTok. Olha, a Ana Luciosa Machado já confessou que ela ama o TikTok e ela dá sempre muita risada e se diverte pra caramba. Então, já tem aqui assim uma primeira aí falando, né? Você faz vídeos, Ana? Fala um pouco de experiência também. Você faz vídeos ou você só consome os vídeos aí, né? Mas ela também disse que recentemente ela comprou o Webex do Cisco, isso que é excelente. Bom, a Ana, eu conheço a Ana, não, nós já inclusive trabalhamos juntos, já fizemos eventos presenciais e esse ano fizemos eventos online juntos, né? E eu sei que a Ana aí é uma pilota de Webex aí, né? Manda muito bem aí nessa plataforma, não? E mais, eu tenho também aqui a Ana Muniz, ela disse que o TikTok é uma ideia genial, né? Baseado totalmente em inteligência artificial e assim, é o algoritmo mesmo que tanto falam, né? Então acho que não tem como não falar assim do documentário lá que todo mundo falou 300 vezes. Qual? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Né? O TikTok, assim, é o aperfeiçoamento do aperfeiçoamento desse algoritmo, gente. Exatamente, né? Aliás, né, certo. Em retrospectiva de 2020, quem não assistiu o Dilema das Redes, ainda dá tempo de assistir, gente. Dilema das Redes, não, o documentário mais falado desse ano, não? Disponível na Netflix, sem fazer propaganda. Sim. Olha, também temos pessoas dizendo aqui sobre o Zoom, né? A Dinaureia Chifins fala, né? Usa muito o Zoom. A Ana Muniz também fala que usa bastante. O Daniel Mendes também diz o Zoom é usado também para reunião de amigos. Então, por conta da pandemia, isso ajuda no isolamento. Sim, amigos, família, que mesmo para aniversários, a gente usou bastante o Zoom, o Skype também, nesse caso, ajuda bastante. Então, eu concordo aí também, é muito, muito bom mesmo. E o Teams também, o Teams também. Os Teams, né? Sim, sim. E é interessante que essa mudança, não, a gente está falando de mudança cultural com relação ao e-commerce, isso também é uma mudança cultural, não? É claro que, poxa vida, né? Você quer fazer um happy hour, você quer fazer um aniversário, é óbvio que você quer fazer junto com as pessoas, mas em um momento em que às vezes não era possível fazer isso junto com as pessoas, não, um ganho aí, talvez inesperado dessas plataformas é que, vamos supor, num aniversário, um negócio bem familiar mesmo, né? Hoje, nas festas de aniversário via Zoom e afins, né, você consegue reunir pessoas que estão em outras cidades e às vezes até em outros países. Aliás, aqui em casa nós somos um exemplo disso daí, né? Várias festas de aniversário multinacionais, não? Coisa que era impossível por motivos óbvios, não? Quando nós tínhamos as festas presenciais, não? Também o Denis Castro lembra aqui das lives com o StreamYard e o Restream, que é inclusive o que a gente usa aqui. Que nós usamos aqui, sim, né? Nós usamos aí agora o Restream, né, com o OBS como base para fazer as trocas, né? E o StreamYard, aliás, o StreamYard é outra plataforma que cresceu incrivelmente nesse ano de 2020 por conta da pandemia, né? Porque, aliás, fazer lives, né? Retrospectiva 2020, o ano das lives, né? Sim. Nossa, live o tempo inteiro, toda hora, todo dia. Você abre aí o seu Instagram, você abre o seu Facebook, você abre o LinkedIn, toda hora tem alguém fazendo uma live. Principalmente no começo da pandemia, nossa, tinha aquelas hiper mega lives. As super lives, sim, né? Que derrubaram as redes, né, muitas e muitas vezes. Em abril, maio, tanta gente, não? Assim, milhares de pessoas, centenas de milhares, é um negócio sem precedentes, não? Centenas de milhares de pessoas assistindo uma live, não? Daí, aqui no Brasil, não? Aliás, acho que as maiores lives acabaram sendo aqui no Brasil, não? Principalmente pelos sertanejos. Né? Foi um negócio nunca visto antes mesmo. Sem precedentes. A internet também não estava pronta, claramente. E eu acho que até o pessoal cansou um pouco, né? Porque a verdade é que todo mundo queria fazer live, inclusive porque muita gente descobriu que fazer live era um bom negócio profissional para aparecer. E podia ser divertido também. Era divertido, mas a verdade é que a maioria das lives o pessoal não tinha muito o que falar, né? Então isso meio que foi amaldiçoando o canal, né? As pessoas não queriam mais assistir live porque a maior parte das lives era boring, chata, não tinha... Então isso acabou diminuindo depois no segundo semestre. Né? Olha, a Ana Lúcia toda antenada aqui, né? Diz que hoje tem live do Alok também, para quem quiser assistir. Pois é, o Alok que fez uma das super lives, aí eu confesso que eu não sabia que hoje tinha live, né? Eu achei incrível, né? Se a gente tá falando das super lives, não? Em retrospectiva de 2020, a super live da Ivete Sangalo, que eu não sou super fã dela, mas eu acho ela uma pessoa bastante interessante.
Eu achei incrível ela fazer, enquanto todo mundo ficava fazendo super produções, aí montando palcos, ela fez a live dela na cozinha de pijama, não? Sim. Foi realmente incrível. Tava junto daí, e também junto com a filha e o marido também, o marido lavando louça atrás, não? Os bonequinhos da criança lá eram uma plateia, não? Sensacional. Foi muito interessante, assim, ver que, sabe, né, tipo, os nossos ídolos também são gente, é bem interessante. Assim, foi a primeira e provavelmente a última vez que as pessoas viram a Ivete Sangalo de pijama, né? E pra quem é fã, isso tem muito valor. Isso tem muito valor, né? Isso é legal porque isso demonstra, aliás, uma flexibilidade, uma adaptação no caso dos artistas, não? Porque eles não podiam fazer shows, né? Então, eles tinham que encontrar uma maneira de continuar se relacionando com o seu público e também de faturar, né? Porque essas lives, elas eram patrocinadas e bem patrocinadas, né? E aí a gente vê coisas legais, ou aquela super live lá gigantesca que a Lady Gaga organizou, numa live que durou 8 horas, né, com umas estrelas aí de primeira grandeza da música do mundo inteiro, não? Uma live de apoio, aí não foi uma live patrocinada, era uma live de apoio aos profissionais da saúde, não durou 8 horas. Vários participaram, foi uma mega colaboração. Foi um negócio muito legal isso daí. Não? Olha, quem mais? Aqui também a gente tem a Ana Muniz dizendo, né, que o TikTok, né, assim, acho que como tudo nesse ano, né, também ele acaba entrando na política, querendo ou não. O aplicativo é muito questionado pelo acesso do Partido Comunista Chinês aos dados, como a Ana coloca aqui. Teve mais uma questão aí ligada à guerra ideológica e de desinformação aí patrocinada pelo Donald Trump, não? Ele disse que ia expulsar o TikTok e o WeChat, que é tipo um WhatsApp também chinês, do território americano. Ele queria forçar, não, que essas plataformas fossem vendidas para empresas americanas ou elas seriam escorraçadas do território americano, não? E a argumentação era de que, enfim, eles espionavam para o Partido Comunista Chinês, não? E como muitas coisas que o Trump disse, ele disse isso sem nenhuma base, né? Tirou isso da cartola dele ou da cabeça laranja lá, não? Não há nenhuma indicação aí de que o TikTok ofereça dados para o partido, né? O que não quer dizer que ele não nos espione, né? Como toda rede social, os caras nos rastreiam brutalmente, e isso sim é um fato, né? Bastante. Todas as redes fazem isso, inclusive as redes americanas, né? Mas isso é uma nova realidade, não? De novo, né? Vou falar de novo. Assistam o Dilema das Redes, tem que assistir. Se não assistiram, assistam. Aquilo lá é gênero de primeira necessidade, não? E o TikTok ele faz parte disso aí também, né? Óbvio que ele nos rastreia. A questão ele entrega isso para o Partido Comunista Chinês? Não sei, mas não há nada que diga nem que sim, nem que não, né, Ana? Olha, o Diego Santos também lembrou uma outra live interessante que vai acontecer hoje, que é da Orquestra Municipal de São Paulo. Beethoven, Orquestra Piano número 5, olha. Que aliás eu acho que é a última apresentação deles nesse ano, né? Acho que sim. Muito bom, Diego. Boa lembrança aí, pessoal. Quem gosta aí de música erudita como eu, fica aí o convite, hein? Assistam aí a live da Orquestra, a Sinfônica Municipal, né? Sim. A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, que é sensacional. Muito bem lembrado. E é isso, vamos encerrar aqui. A maior live do ano foi a última live que nós fizemos no ano, não, edição número 50 do Jornal da Live. Simbólico. 1 hora e 23 minutos. Não? Nossas lives normalmente elas ficam 1 hora, um pouco mais talvez, não, mas a conversa foi tão legal, não, que valeu a pena aí, espero que vocês tenham curtido. Não? Aproveitando, aliás, não, já que é a nossa última live, quero aproveitar aí e desejar para todo mundo que está nos assistindo, seja agora ao vivo ou depois da versão gravada, não? Um bom fim de ano aí, não? Boas festas, comemorem com responsabilidade, com cuidado, certo? E continuem se cuidando, que 2021 vai ser um ano de grande transformação, né? Vai ter a vacina aí, enfim, vamos ver como isso vai evoluir, mas a gente precisa continuar se cuidando e fazendo todas as mudanças necessárias aí no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na maneira como a gente estuda, não? Para a gente chegar nesse ano aí melhor e fazer de 2021 um ano muito melhor que 2020, mas assim, muito, né? A gente sempre fala que o ano que vem seja melhor que esse. Nesse caso, não é força de expressão, tem que ser insanamente melhor do que 2020. Vamos torcer para que não seja quando
10 meia-noite lá no relógio, ao invés de mudar para 2021, não mude para 2022 do lado, a sequência. Ah, nossa, dia da marmota não, por favor. Ninguém merece isso daí, não. Então, pessoal, agradeço aí pela presença. Não fizemos, apesar de ser a edição 50, tivemos 6 edições extraordinárias, então foi mais de uma edição por semana ao longo desse ano. E muito obrigado por nos acompanhar e que continuemos junto aí construindo um debate saudável na rede em 2021. Um grande abraço para vocês. Ficaremos 2 semanas de recesso, né? Essa é a última semana do Jornal da Live 2020. Voltaremos em janeiro, aí de 2021. Um abraço para todos, boas festas e se cuidem. Tchau, tchau. Até, pessoal, obrigado por nos acompanharem até aqui, obrigado pela confiança, né, e pelo prestígio que vocês deram para nós por todo esse ano. Tudo isso aqui não seria possível sem vocês, né? Afinal, olha só, 50ª edição aqui, né? E a gente tem muito ainda para continuar, né? Vamos ver o que esse novo ano que vem aí, né, tem aguardado aí para nós, tem aí disponível. Então, vamos lá, né? Vamos com tudo, vamos com fé, todo mundo se cuidando e aproveitando da melhor forma possível. E é isso aí. Obrigado de novo, gente. Até a próxima. Daqui a 2 semanas, né? Bom Natal e bom Ano Novo também. Boas festas, como um todo. Até. Tchau.